Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar aí sobre as empresas de telecomunicação, ou seja, a Vivo, a TIM e a Unifique, tá? Que são três empresas aí do setor de telecomunicação. Eu nunca trouxe para vocês aqui um vídeo no canal aprofundando sobre o setor de telecomunicações aqui no Brasil e vamos verificar aqui se existe alguma dessas três empresas uma oportunidade aí, tá? Ou seja, para dividendos, para crescimento ao longo do tempo. Já vou adiantando que nada aqui se trata de recomendação de compra ou de venda e tudo aqui que eu disser é a título de conhecimento, tá? Então, não estou recomendando aqui que vocês comprem essas empresas, apenas estudando e mostrando aí de qual dessas três se encontra num preço mais atrativo e com perspectivas aí no médio a longo prazo. Mas antes da gente discutir sobre essas três empresas, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque nós estamos atingindo quase 1000 inscritos aí no canal, pessoal, fico muito feliz aqui com este número. Então se inscrevam, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e deixe aquele dedão no like que ajuda muito o canal aqui, tá? Outro ponto, fiquem bastante atentos aí no canal, porque mais ou menos aí para esses horários de 7, 8 horas da noite, tá? Sempre terá vídeos novos aqui no canal, então já liguem o sininho aí, porque 7, 8 horas da noite todos os dias, tá? Terá novos vídeos aqui no canal em que vocês poderão assistir e vou também seguir as sugestões de vídeos aí de vocês. Então fique à vontade para deixar nos comentários que com certeza eu vou estar atendendo o pedido de vocês aí, tá, pessoal? Bom, então se inscrevam, compartilhem e quanto mais pessoas eu impactar aqui com a liberdade financeira, mais esse canal crescer, mais você pode aí ter acesso a um conhecimento de uma forma totalmente gratuita para que você tenha aí uma boa rentabilidade na carteira de vocês e que com pouco dinheiro no longo prazo você consiga um patrimônio bom, uma renda passiva boa e consiga se aposentar com sucesso investindo na Bolsa de Valores. Bom, falando então aqui sobre, vale ressaltar que eu não detenho nenhuma das três empresas que eu vou citar aqui nesse vídeo na minha carteira pessoal de ações. Em particular, eu acho sim o setor de telecomunicações no Brasil bom, tá? Claro, o setor da TIM, infelizmente, o setor aí de telecomunicações em particular, com a empresa Oi, tá? Infelizmente deixou esse setor, deixou os investidores com um pouco de receio desse setor. Até porque a Oi, ela gerou uma destruição de valor muito grande para o acionista, tá? A detalhe, a empresa quase não pagou proventos ao longo do tempo. E se vocês observarem aqui no gráfico a Oi, ela acabou destruindo o valor. Se a gente colocar aqui numa ótica de 5 anos, que é o período da empresa, perceba que houve uma destruição de 99% na Oi. Ou seja, quem investiu na Oi há 5 anos atrás, viu seu patrimônio desabar 99,5%. Então foi uma empresa aí que infelizmente não gerou um bom valor. E, em particular, pela Oi ter sido uma empresa ruim para o acionista, ruim no quesito de investimentos, isso acabou gerando um medo dos investidores para o setor de telecomunicações. Portanto, pessoal, saiba, não é só o setor de telecomunicações que está suscetível a ter esse tipo de empresa, tá? Setor de banco, setor de energia, por mais que sejam bons setores, tiveram empresas que não geraram muito valor e outras que destruíram o valor para o acionista, tá? O setor de bancos é um pouco mais difícil de socorrer, mas tem bancos que não foram bons historicamente, ficaram aí muito tempo de lado, não geraram muito valor. Então saiba que em qualquer setor industrial, está com uma suscetibilidade de ter aí, infelizmente, esses riscos. Portanto, isso cabe ao investidor ir acompanhando, até porque antes da Oi entregar toda essa destruição de valor, né, o investidor atento antigamente já teria identificado a sofrer esse prejuízo. Pode ter sofrido um prejuízo de 10% a 15%, mas não chegou esse prejuízo todo de 90%, tá? Isso aqui foi porque o investidor mesmo comprou a ação e esqueceu, tá? E esse não é o trabalho que a gente realiza aqui, até porque a Oi já começou a demonstrar problemas lá no passado, com dívidas altas, fraudes nos balanços, tá? Infelizmente a empresa cortou o pagamento de proventos, a dívida começou a subir exorbitantemente, investimentos que não foram muito bons para a empresa, gestão ruim, tá? Então tudo isso não era precificado na época. E a companhia começou a ter problemas justamente quando estava aí num preço bem mais elevado que esse em tela, porque o mercado, para precificar um problema, ele leva um certo tempo. As ações elas podem desabar por curto prazo, se uma empresa começa a reportar problemas, né? Portanto, o mercado já não precifica imediatamente. Isso aqui ocorre ao longo do tempo. Assim como uma empresa que gera valor, também o mercado vai precificando ao longo do tempo. Então,
para o investidor ter tido esse dano de capital, provavelmente ele não acompanhou a empresa, deixou ela de lado, até porque sofreu sim prejuízo, mas não era para ter sido nessa magnitude toda se o investidor atento tivesse identificado isso. Até porque eu mesmo já identifiquei empresas que não foram muito boas para minha carteira e acabei me livrando delas aí, né? Num período bem mais curto. Então, quando o mercado começa a perceber queda nos lucros, aumento da dívida, a tendência é que as ações vão cair ao longo do tempo, não imediatamente, mas vai tendo uma queda aí acentuada. E quem acaba ficando posicionado, querendo fazer preço médio, é melhor você já assumir seu erro de uma vez, não foi um bom negócio, parte logo para outro, que essa é a melhor estratégia, tá? Mas tirando esse caso emblemático da Oi, hoje nós temos empresas ainda muito boas no setor de telecomunicações, como a Vivo, tá? A Vivo, ela apresentou um crescimento muito expressivo de lucros, tá? Se a gente observar aqui ao longo dos anos, perceba que a receita da empresa não para de crescer, tanto o lucro líquido. Claro, o lucro líquido da Oi está estagnado já faz um tempo, mas se a gente pegar aqui desde antigamente, de 2011, perceba que a empresa teve até um crescimento, né? Mas realmente aqui a Oi está com o lucro líquido estagnado há bastante tempo, tá? No caso a Vivo, ou seja, consequentemente, a empresa acabou tendo uma estagnação no seu lucro, tá? Portanto, as cotações não pararam de subir. Até porque a cotação da Oi, quando estava aqui em 2015, perceba que a ação aí se valorizou para R$ 55, uma alta de mais de 100%, tá? Portanto, o lucro líquido acabou não subindo na mesma proporção. Então, esse seria o tipo de ação cara. Por quê? Porque hoje a Oi tem um valor de mercado aproximadamente de 90 bilhões e ela proporciona de resultados de 5 a 6 bilhões por ano. Se a gente considerar a ótica PL, ela está 17,47 vezes lucro, tá? Então, realmente, acima da média do Ibovespa, no quesito preço, não acho que seja uma oportunidade, tá? Até porque é uma empresa aí que é boa, tem uma boa gestão, tem aí uma boa política de proventos, tá? A Oi, ela paga 78% de payout, é um payout muito elevado. Pessoal, peço perdão aqui, não é a Oi, e sim a Vivo, tá? Desculpa aqui. A Vivo, ela paga um payout de 78%, é muito elevado. Então, isso mostra, ou seja, a transparência e a preocupação com o acionista de receber proventos. Portanto, há um outro problema. No caso, a Vivo, ela detém múltiplos muito altos na Bolsa de Valores. O mercado acaba pagando muito caro. Então, geralmente, ações caras, elas não tendem a entregar um dividend yield elevado. Hoje, para a Vivo se tornar uma pechincha, ela teria que valer pelo menos pela metade, tá? Até porque se a gente usar aqui 1 dividido por 17,46, que é o inverso do preço sobre lucro, hoje a Vivo, ela pagaria aí, pagando 100% de payout, 5,7%. Como a companhia ela paga 0,78%, nós temos aí então 0,04%. Isso aqui dá 4% aí de yield, tá? Se no caso a Vivo valesse pela metade, pelo menos aí para um valor de mercado muito inferior ao que a gente tem hoje, vamos supor que ela valesse aí, sei lá, que seja R$ 29,00, que as ações despencassem pela metade, portanto o lucro líquido continuasse aí a mesma coisa, considerando que o lucro já não crescesse tanto, a empresa só mantivesse as suas receitas ao longo do tempo. Se a gente multiplicar aqui pela base acionária que a Vivo detém hoje no mercado, que é de aproximadamente 1,6 bilhão, nós temos então um valor de mercado de 47 bilhões, o que dividido por um lucro líquido de 5,2 bilhões, que é o que ela entrega hoje, teríamos um PL de 9,21. Já começaria a ficar um pouco melhor, até porque 1 dividido por 9,21, né, vezes um payout de 78%, já nos proporcionaria um yield de 8,4% se a empresa despencasse pela metade. Então, aí, nesse caso, sim, a Oi ficaria barata, a Vivo, ficaria barata. Portanto, né, infelizmente não é o caso que está ocorrendo agora. A ação está com múltiplos bem altos, né, bastante precificada pelo mercado. O único cenário que faria com que a Vivo mudasse, se tornasse mais barata, seria se a empresa crescesse os seus lucros a uma taxa muito elevada. O que eu acho muito difícil nesse momento, até porque a empresa tem crescido o seu lucro a uma taxa de mais ou menos 2% ao ano. Então é aquele claro tipo de empresa cara. Portanto, em termos qualitativos, excelente empresa. Cresceu aqui em acessos pós-pago, receita total saltou, EBITDA cresceu, lucro líquido veio muito bom, mais de 8,2% de crescimento na ótica anual. A empresa tem um fluxo de caixa livre muito, muito bom. Perceba que casas conectadas com a Vivo já é amplamente aqui no Brasil, tá? 6,5 milhões de casas conectadas. A receita total por segmento vem crescendo muito bem, pelo menos se mantendo estável, né?
Perceba que a companhia cresceu em todas as suas linhas de negócio. Serviço móvel, né, cresceu aqui em outros, cresceu em aparelhos eletrônicos. Então, realmente, a Vivo, em termos de qualidade, é uma excelente empresa. Não há aqui como contrapor. Fora que é a empresa que detém a maior fatia de mercado do Brasil, tá? Hoje, dificilmente as outras duas, tanto a TIM quanto a Unifique, vão conseguir a fatia de mercado que a Vivo tem, principalmente em pós-pago, né? Que é uma das modalidades que a Vivo detém uma participação muito elevada, e isso aqui, um market share bem alto, consequentemente a empresa detém uma parte muito grande desse mercado. Então ela acaba aí tendo esses resultados muito expressivos, tá? Perceba que a receita com clientes cresceu 103% na ótica anual. Então perceba que a empresa tem crescido, tá? Cresceu muito, resultados estão indo bem, portanto, o que não ajuda na Vivo é o preço, tá? Até porque mesmo que a empresa tenha uma boa qualidade, isso mostra que pelo preço que o mercado está pagando no momento, não é uma boa oportunidade. Lembra o que eu digo para vocês, empresa boa nós temos de monte, tá? No Brasil aqui na Bolsa, que tem 500 empresas, nós temos umas 60 empresas boas. Agora, difícil é o investidor conciliar uma empresa boa e barata. Aí realmente o cenário fica muito mais difícil de você encontrar. Mas mesmo assim, Vivo, tirando essa questão de preço, hoje está aí com uma margem EBITDA boa, taxa de crescimento de lucros mais ou menos, até porque é uma empresa já muito grande, para ela aumentar isso aqui teria que lucrar mais de 10 bi no ano, tá? Hoje aí, no caso o PL está alto, mas em termos aqui a empresa continua com uma boa qualidade, tá? O ROI dela aqui não está tão bom, em 7,51%, mas dificilmente as empresas de telecomunicação vão ter ROIs tão altos, tá? Isso aqui, ainda mais para empresas com ativos intangíveis, tá? Como, por exemplo, o setor de telecomunicações, que tem boa parte do seu patrimônio intelectual, até porque o ROI, ele é a relação do patrimônio líquido sobre o lucro líquido. Como o ROI das empresas de telecomunicação são intelectual, ou seja, não são palpáveis, então não tem como calcular isso aqui no patrimônio líquido, tá? Partindo aqui então para a TIM, outra empresa clássica que eu acho que está bem cara, acho também uma excelente empresa, tá? Tem aí um payout muito satisfatório, margens boas, detém margem bruta boa, ROI até melhor que o da Vivo, tá? Hoje o ROI da TIM está em 12,17%, é uma clara empresa excelente. O grande problema é que também ela negocia a múltiplos altos. E mesmo ela negociando a múltiplo alto, perceba que ela paga ainda um dividend yield um pouco elevado, porque seu payout é muito alto, tá? Fora que o lucro líquido da TIM hoje no mercado, se vocês observarem aqui, perceba que a empresa reportou um lucro líquido, reportou aí crescimento, obviamente, de receitas, 7,2% de crescimento aqui em receitas de serviço, EBITDA saltou, então realmente aqui a empresa tem feito um bom trabalho, tá? A receita líquida total está aqui em 6,3 bilhões, tá? Então, uma empresa aqui que realmente tem feito um bom trabalho. E para quem tem dúvidas, o lucro líquido da TIM, se vocês observarem aqui, né, em TIM SE3, que a empresa é do Novo Mercado, é muito fácil de vocês acessarem, nem precisa no site de RI, tá? Perceba que o lucro líquido da empresa no ano de 2023 foi de 2,84 bilhões, ela lucra menos que a Vivo, tá? A Vivo ela lucra um lucro bem maior que o da TIM. Se vocês observarem aqui, o lucro líquido da Vivo hoje está em torno aí de mais ou menos 5 bi. Então a TIM ela lucra pela metade. Portanto, a TIM ela negocia a múltiplos mais baixos, tá, do que a Vivo. Hoje a Vivo detém um múltiplo aí de negociação de 17 vezes e a TIM detém um múltiplo de 14,37, fora que ela paga um payout um pouco maior. Então, por isso que a empresa tem pago aí uma porcentagem de dividendos um pouco mais elevada e tem múltiplos mais baixos, tá? Então, realmente aqui a TIM é um pouco mais barata que a Vivo, mas também não acho uma boa atratividade, mesmo que seja uma empresa boa que tem reportado crescimento aqui, crescimento de margens. A empresa cresceu o seu lucro líquido também, tá? O estado financeiro veio muito sólido, finanças veio muito sólido, a posição em caixa da empresa é muito satisfatória. Então, clássico, tá? Empresa de qualidade boa, portanto, que não está tão barata neste momento. Mas é aí que mora a joia rara aqui do setor, a Unifique, tá? Por que a Unifique, pessoal? A Unifique, ela é uma small cap aí de telecomunicações. Ou seja, é uma empresa que detém um valor de mercado de aproximadamente 1,45 bilhão, muito menor do que suas concorrentes, tá? E eu diria que a Unifique, ela não tem o risco de ser devorada pelas grandes. Por quê? Porque a Unifique tem suas principais atividades coligadas no Paraná e Rio Grande do Sul.
a TIM e a Vivo, elas detêm grandes participações de atuação, principalmente aqui nos estados aí do norte, tá? E no sudeste do país, que é no caso São Paulo, né? E Minas Gerais. Enquanto a Unifique, as atividades delas estão mais coligadas no sul. Então ela não tem esse risco de concorrência. E a TIM e a Vivo não tem pretensões de expandir esse mercado para, né, o Paraná e o Rio Grande do Sul, pelo menos por enquanto. Então ela não tem o risco de concorrência das gigantes, tá? Até porque se vocês observarem aqui no perfil corporativo das empresas, olha só, bastem aqui o perfil corporativo da Vivo, que vou pegar aqui como exemplo para vocês, perceba que no perfil corporativo elas não têm uma exposição muito grande na parte do Rio Grande do Sul, diferentemente da Unifique, que há uma exposição grande no Rio Grande do Sul. Então mostra aqui que a empresa, né, tem aí essa participação. Se vocês observarem aqui, ó, também toda empresa tem o perfil de negócios, tá? Vocês podem acessar aqui no site de RI. Observem aqui que a Unifique, ela tem internet fibra, né, telefonia fixa, a empresa tem telefonia móvel e está expandindo suas operações aí, que são pouco exploradas, principalmente na parte sul do país. Consequentemente, hoje a Unifique já tem reportado os bons balanços, tá? Se vocês observarem que os balanços da Unifique têm crescido, ó, observem aqui, ó, a receita líquida da empresa saltou 17,2%, tá? Receita bruta. Resultado líquido cresceu 37,5 milhões. Hoje aí o EBITDA da empresa, que é os lucros antes de juros, impostos e depreciação, cresceu 17,8%, então muito bom. Fora que a empresa contempla um pagamento de dividendos muito mais elevado do que as outras empresas. Hoje a Unifique está pagando de 6 a 7% de dividend yield, tá? E isso aqui, para uma empresa em ritmo de crescimento como a Unifique, já está excelente, tá? Observe aqui também o crescimento em desempenho econômico, né? EBITDA, como a gente já citou. Desempenho operacional cresceu, muito bom aqui. Então, realmente, aí a Unifique tem feito um bom trabalho. E o market share da empresa, olha só os estados de atuação: Santa Catarina e Rio Grande do Sul e Paraná, onde a companhia detém uma participação aí bem grande, né? Fora que a Unifique está investindo em tecnologias diferentes das gigantes, tá? Então isso aqui pode ser uma vantagem competitiva aí para a empresa, ok? O perfil da dívida da empresa está em CDI, IPCA e pré-fixada. E hoje a empresa, ela detém um endividamento controlado. Então isso aqui é muito bom para a empresa, tá? Consequentemente, se a gente for agora para múltiplos, tá? Hoje o múltiplo dela é muito mais depreciado do que as outras, 8,65 vezes lucro. Se a gente aplicar o payout, hoje a Unifique está pagando um payout de 52%, olha só que intrigante, tá? O payout da Vivo e da TIM é superior que ao da Unifique, que é a distribuição, a porcentagem de distribuição de lucros para os acionistas. Portanto, pela Unifique ser uma empresa menos avaliada, mais subprecificada, com múltiplo menor de negociação, a empresa acaba pagando um dividend yield maior. Até porque se a gente utilizar aqui o inverso do PL na empresa, aplicar aqui 1 dividido por 8,65, perceba que a empresa com 100% pagaria 11. Multiplicado por 0,52, temos então 6%, tá? Então eu acho totalmente razoável pelos gestores da Unifique deixar um payout de 50%, até porque a empresa precisa pegar parte do lucro e reinvestir aí no próprio negócio para expandir, até porque é uma empresa pequena, né? De 1 bilhão de valor de mercado, a empresa nunca deu prejuízo, já tem pago excelentes proventos, então é aquele caso de crescidendos, né? Que a gente apelida, uma empresa que está implementando projetos de crescimento, já tem crescido e tem aí já pagamento de dividendos até que bons para o curto prazo, tá? Então, dentre essas três, pessoal, eu particularmente, nada é recomendação de compra ou de venda, eu ficaria com a Unifique, porque múltiplos mais depreciados, vantagem competitiva em relação aos gigantes, fora também que hoje a empresa é uma small cap, e a tendência é que as small caps cresçam mais ao longo do tempo, principalmente se for uma small cap boa. E fora que dentre as três é a que mais paga dividendo, tá? Se a gente pegar aqui o Unifique, por exemplo, ó, vindo aqui no Status Invest, tá? Que é um site aí que eu utilizo muito para ver o dividendo por ação pago. Se vocês observarem aqui, pessoal, vamos colocar aqui, né? Unifique, né? Que são as ações aí da empresa. Hoje a empresa também está no novo mercado, vale ressaltar aqui para vocês. Hoje a Unifique pagou um provento anualizado, se a gente observar aqui no mapa de calor dos dividendos, né? De basicamente aqui 0,21 por ação. No ano de 2023 ela pagou um pouco menos, mas como ela está projetando o crescimento de lucros, podemos projetar de que ela pague aí mais ou menos um 0,21, 0,25 aí para o ano de 2024, tá? Considerando 0,25, temos então um preço teto, se a gente colocar aqui 7%,
de mais ou menos R$ 3,57. Então, o Unifique abaixo dos R$ 4,00, eu já acho interessante, tá? Hoje a empresa está 4, tendo um preço teto e uma margem de segurança positiva, consequentemente é uma boa empresa. E hoje a empresa está reportando um lucro líquido anualizado com perspectiva de crescimento, tá? Por isso que eu falo, empresas pequenas você não pode ficar tão aficionado ao preço teto. Por quê? Porque essas empresas estão em ritmo de crescimento acelerado, né? Seus lucros estão crescendo a uma taxa acelerada, até porque a Unifique hoje na Bolsa de Valores, perceba aqui que a empresa, ela cresce mais ou menos aqui, ó, se vocês observarem aqui o indicador de crescimento de CAGR da empresa, ela tem crescido os seus lucros de uma maneira bem expressiva, tá? De mais ou menos aí, se vocês observarem, de 15% a 20% ao ano. Olha só essa taxa de crescimento, aqui não está atualizada, mas a empresa tem crescido de 15% a 20% ao ano. Então, é uma empresa que você tem que fazer aí mais ou menos um preço teto projetivo, tá? Não um preço teto relacionado ao passado. E com empresas menores o preço teto acaba ficando um pouco mais difícil, até porque, como eu falei, empresas de crescimento acelerado. O lucro líquido pode mudar de um ano para o outro abruptamente, tá? Perceba aqui que na ótica anual, hoje a Unifique, ela tem aí 145 milhões de lucro. E a pretensão para o ano de 2024 é a empresa encerrar em 170 milhões. Considerando um payout de 52%, vamos fazer essa conta aqui para que a gente não fique tão dependente aí dessas plataformas, tá? Vamos considerar que a empresa lucre 170 milhões no cenário otimista aqui para o ano de 2024 e vamos dividir hoje pela quantidade de ações que a gente tem no mercado da Unifique, tá? Hoje a gente detém aí uma quantidade de ações de mais ou menos aqui 362 milhões de reais, tá? Consequentemente, temos então 46 centavos por ação. Como a empresa ela paga 52% do lucro, perceba que ela pode pagar 23 centavos por ação. Isso nos dá um preço teto aí até que bom. Mas, pessoal, com esta empresa, não se aficione no preço teto. Olhe para a perspectiva dela, pelo tanto que ela vale, que você já vai ter uma noção. Eu, particularmente, olho para a Unifique, principalmente por múltiplos PL. Está muito baixo se a gente comparar com as pares setoriais, tá? TIM negocia na 17, no caso aqui, a Vivo negocia na 17, então olhem a Unifique, né? Fora o valor patrimonial que também está bem mais baixo, né? Margem líquida da empresa está superior à das concorrentes, tá? Perceba que a margem líquida aqui da Vivo e da TIM está em 12%, enquanto a margem da Unifique está em 17,33%, né? Cada R$100 de receita, a empresa retoma em R$17 de margem, no caso aí de lucro líquido, tá? Então, realmente a empresa tem feito um bom trabalho. O ROI, né? Retorno sobre capital investido para uma empresa com patrimônio intelectual 14,94%, muito superior ao ROI da TIM e muito superior também ao ROI da Vivo. Consequentemente, claramente em termos de preço, hoje eu ficaria com a Unifique, tá? Olhando aqui então, fora também que a gente está com uma alta bem expressiva no Ibovespa, tá? O Ibovespa vem se valorizando aí na ótica anual de uma maneira de 0,64%, não é tanto, mas por curto prazo o Ibovespa subiu mais de 10%. As small caps, né, elas não têm acompanhado esse fluxo. No caso, o Ibovespa, quando ele acaba se movendo de uma maneira tão expressiva assim, apenas as empresas de maior negociabilidade acabam subindo junto, tá? As small caps, elas ficam largadas lá pelo mercado. Consequentemente, isso mostra que hoje, com taxa de juros alta, né? Inflação aí descontrolada, Ibovespa subindo, as small caps caindo, dá uma correlação aí para nós investidores. Portanto, tem que ser boas small caps, e não small caps ruins, tá? E hoje a Unifique, de acordo com os analistas, está com um potencial de alta de 87%. Então, é uma empresa que está aí, de acordo com os analistas, bem barata, tá? Com um upside de 87% seria totalmente plausível, de acordo com as casas de análise. Bom, pessoal, vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiz uma análise bem expressiva do setor de telecomunicações, tá? E foi a discussão principal aqui de qual dessas empresas está mais barata no momento, tá? Posso sim fazer vídeos particulares para cada uma, né? Posso fazer um vídeo específico para a Vivo, analisando o seu business. Posso fazer para a TIM e para a Unifique. Portanto, aqui eu preciso que esse vídeo bata uma quantidade de likes aí significativa, pelo menos aí de 30 likes, tá? Então deixa o dedão aí no like, compartilhem. E se esse vídeo aqui bater, no caso, 800 a 1000 visualizações, eu trago para vocês aí análises específicas da Vivo e da TIM, tá? E também da Unifique, que aí a profundidade que eu vou trazer essa análise aqui para vocês é bem maior. Bom, pessoal, terminando esse vídeo por aqui, fiquem com Deus, se inscrevam no canal, compartilhem, deixem nos comentários, ative o sininho,
que a gente consegue aí ter uma periodicidade de vídeos muito melhor, tá? Fique com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.